Seguimos com o nosso terceiro e último painel sobre o tema regulamentação e financiamento, onde temos o privilégio de convidar ao palco o moderador Jorge Cristino, acompanhado pelos membros Idálio Oliveira, da Tempo Livre, da Câmara Municipal de Guimarães, Luísa Costa, do Departamento de Infraestruturas do IPDJ e Gorete Soares, da ADN ECO. O moderador Jorge Cristino é gestor público no setor empresarial do Estado, na área do ambiente, na EDM SA. É doutorando em Políticas Públicas, mestre em Relações Internacionais, pós-graduado em Direito do Ambiente, especializado em Cooperação para o Desenvolvimento e engenheiro de formação base. É regularmente convidado como especialista em iniciativas na área do desenvolvimento sustentável e é autor do livro A Missão das Cidades no combate às alterações climáticas, bem como de vários artigos científicos e de opinião. Jorge, convido agora. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Era desnecessário ser tão extensa. De qualquer das formas, os painéis que nos antecederam já muito disseram, por isso nós basicamente dizemos um obrigado a todos, uma vez que algumas pessoas ainda têm que viajar para Lisboa e vamos tentar poupar algum desse cansaço. De qualquer das formas tem sido muito enriquecedor. Eu, aliás, pensava que o João ia perguntar quem é que acima de 70 anos fazia surf, então isto a propósito tem muito a ver com isso. Eu pratico, não tantas vezes quanto desejaria, mas efetivamente tal como um desportista que lida naturalmente o contacto com a natureza, ou um pescador, ou um agricultor, realmente tem uma relação diferente desse ponto de vista e consegue compreender melhor estas questões. Por isso, às vezes, não é preciso tanto nós mergulharmos em leis, regulamentos, exigências, certificações, mas se calhar basta que o nosso conhecimento empírico, como seres humanos numa relação com a natureza, consigamos tirar daí essa mesma percepção do ponto de vista da sustentabilidade. E já agora, e antes de passar já aqui a algumas questões, que vamos tentar que sejam agora numa perspectiva também muito, regulamentar, no sentido de tirar aqui algumas dúvidas e tentar que sejamos também desmistificadores de algumas complexidades que nos aparecem no dia a dia. Dizer-vos que fiquei muito satisfeito pelo facto, também com a intervenção anterior, de nós efetivamente termos que nos dedicar mais ao restauro do que apenas à questão da mitigação, à questão também da adaptação, que é importante, tendo em conta que as exigências vão sendo cada vez maiores fruto das alterações climáticas, mas isto é importante só com um dado que vos deixo, que é muito simples. Aquilo que foi definido desde 2009 por Rowan Rockström, que são os 9 limites planetários, definiram nesses 9 limites que nós, do ponto de vista da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, deve, para o sistema climático terrestre estável, estar entre os 280 e os 350 partes por milhão de dióxido de carbono. Quando o Acordo de Paris foi aprovado, nós já estávamos nos 400, em 2015, partes por milhão na atmosfera de dióxido de carbono. Neste momento já vamos nas 422 partes por milhão de dióxido de carbono. E por isso não chega só, nós queremos ser neutros em carbono. Nós temos que limpar o que está para trás e o histórico desse ponto de vista. Eu normalmente faço uma analogia do ponto de vista desta questão do que é as alterações climáticas, e vocês que lidam com os miúdos diariamente na questão no ponto de vista da formação desportiva, porque o desporto não é só a prática desportiva, estamos a formar cidadãos e cidadãs do futuro, e comparo muito com aquilo que é o nosso corpo humano, que nós temos uma temperatura média do corpo entre os 35 e 36 graus, e quando subimos 2 graus entramos em febre. E o que é que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos uma infecção e o sistema imunitário começa a trabalhar para combater essa eventual infecção que temos.
o planeta é exatamente igual. Nós, com o aquecimento global, estamos a provocar 2 graus acima daquilo que era pré-industrial e, por isso, com as emissões, a provocar um desequilíbrio nesse sistema estável terrestre. E o planeta não faz mais do que estar a responder com o seu sistema imunitário, através dos eventos extremos climáticos, a tentar encontrar equilíbrios para que este sistema se ajuste desse ponto de vista. E por isso, se um dia quiserem explicar às crianças dos vossos clubes porque é que é importante nós termos uma forma de olhar para o uso dos materiais mais sustentáveis, de uma forma mais sustentável, é precisamente explicando como é que devemos encarar esta questão das alterações climáticas. E o facto de às vezes pensarmos como é que um clube pequeno pode, de alguma forma, atuar, é efetivamente pensar naquela frase de que numa avalanche cada um dos flocos declara-se inocente, não é? E por isso é precisamente dessa forma que só nós todos em conjunto conseguimos alterar, e os modelos inspiradores anteriores foram fundamentais. Apresentando os oradores e feito este enquadramento que não era tanto aquilo que eu quereria, tendo em conta que vamos falar de regulamentação e financiamento, mas de qualquer das formas, face àquilo que nós ouvimos anteriormente e ao longo da tarde, era efetivamente necessário também e senti a necessidade de dizer isto. Deixem-me apresentar em primeiro lugar a Luísa Costa, que é licenciada em Engenharia Civil, com formação complementar nas áreas de segurança contra incêndios em edifícios, sistema de certificação energética, gestão pública, contratação e avaliação a ativos imobiliários. Teve funções na Câmara Municipal de Lisboa na área de implementação e gestão das infraestruturas desportivas municipais e é diretora do Departamento de Infraestruturas do IPDJ, onde coordena as áreas das infraestruturas desportivas e tecnológicas. Agora é de Soares, já agora também originária da Universidade do Minho, tal como eu, pós-graduada em Gestão de Energia e Eficiência Energética e especializada em Coordenação Pedagógica e de Formação, licenciada em Engenharia Mecânica e Energética Industrial, experiência em Coordenação e Gestão de Projetos de Eficiência Energética e Energias Renováveis a nível local, regional, nacional e europeu, experiência como formadora no domínio da gestão de energia, inclusive como docente na Universidade da Madeira. E é coordenadora da área de eficiência de recursos da administração pública, o chamado ECOAP, que já lá iremos falar sobre isso, e da direção de edifícios de eficiência de recursos na ADEN, que também vamos apresentar quem é a ADEN, porque se calhar alguns não sabem. O Idálio Oliveira é mestre em Engenharia do Ambiente, aliás, mestre em várias coisas, também em Gestão de Executivos pelo IPCA, pós-graduado de Gestão Ambiental pela Universidade de Minho, também curso executivo do Chief Sustainability Officer pela Católica Business School e é, na Tempo Livre, em Guimarães, coordenador de multiusos e responsável pela gestão de vários pavilhões e responsável pelo Departamento de Sustentabilidade, bem como o Departamento de Higiene e Segurança no Trabalho. Muito obrigado por terem esperado até este momento, como eu dizia, com o Francisco e o Frederico, para o melhor painel da tarde. E começar precisamente pela Luísa, e tendo em conta que o tema tem o painel tem 2 temas importantes, é a regulamentação e o financiamento, começando em primeiro lugar pela regulamentação. Quem olha hoje em dia para a quantidade de exigências e legislação que existe, quer ao nível nacional, quer ao nível europeu, começa logo a pôr as mãos à cabeça desse ponto de vista. Principalmente quando estamos a falar da componente material, nomeadamente das instalações desportivas. Hoje em dia é difícil nós enquadrarmos aquilo que são estas exigências na realidade dos clubes. Olá, obrigada a todos. Sim, é difícil. A gestão de equipamentos desportivos não é uma matéria fácil e para as entidades do movimento associativo ainda será mais dramático. As instalações desportivas são edifícios como outros quaisquer e têm exigências próprias na sua construção e nos seus processos de licenciamento, e o que temos vindo a perceber é que muitas das nossas instalações desportivas não estão
regulares desse ponto de vista. Pronto, e isto pode ser aqui um problema nas questões do financiamento. Cada vez mais o financiamento exige uma série de documentação que muitas instalações não têm, designadamente os alvarás de autorização de utilização, que começam a dar aqui que falar nos últimos tempos. E já agora, passando para a Gorete, aproveitando essa questão, muitas das questões acaba por estar relacionada com a capacitação também dos clubes. Sim. Isto tendo em conta a conversa está a tomar outro formato, mas de qualquer das formas já recentramos na componente energética e na componente do uso de materiais. Mas é também, há pouco vimos pela apresentação do perfil, ao fim e ao cabo, dos clubes, a questão da capacitação importante desse ponto de vista. Já agora, com a Gorete. A Luísa pode responder, obviamente, mas sim. Portanto, boa tarde a todos. Também quero, obviamente, aqui agradecer, em primeiro lugar, o IPDJ, a Câmara Municipal de Viana, obviamente, por também nos ter recebido aqui e dar aqui um cumprimento a todos. Relativamente à questão da capacitação, sim, sem dúvida, a capacitação é a base de tudo, porque efetivamente começa por aí os conceitos base para se perceber o porquê de se fazer o que se está a fazer, não é? E como fazer. E durante essa própria capacitação existe aqui outras oportunidades, que é a partilha. Não é? Quando estamos, não é, em regime ou em áreas de capacitação, verifica-se que às vezes até se aprende mais cá fora do que durante a própria formação. Acho que até são oportunidades também de partilha de boas práticas, além daquilo que obviamente enquanto em contexto formativo se está a dar. É fulcral essa capacitação desde o início e obviamente dos dirigentes, que é quem está no topo e é quem tem que tomar as decisões, e essas decisões têm que ser fundamentadas e às vezes para serem fundamentadas e para serem tomadas essas próprias decisões tem que haver aqui alguns conceitos que é preciso ter e que muitas vezes há falta desses conceitos. Não estou a falar especificamente dos dirigentes dos clubes, que eu não conheço tão bem essa realidade e não queria estar aqui a criar suscetibilidades, mas verifico isso no meu dia-a-dia, enquanto coordenadora da área do EcoAP, em que realmente os próprios dirigentes, a nossa dificuldade às vezes de chegar mais longe é os dirigentes superiores não estarem sensibilizados ou não querem estar sensibilizados para estas matérias. Já agora, explicando muito brevemente o EcoAP. Posso explicar rapidamente. O EcoAP é um programa a nível nacional que visa promover a eficiência de recursos na administração pública e por eficiência de recursos estamos a falar em eficiência energética, energias renováveis, quer nas instalações, quer nas frotas, eficiência hídrica, eficiência de material e renovação do edificado. Ou seja, é um programa que coloca aqui o Estado no caminho da descarbonização e da transição energética. Queria dar o exemplo também nessa questão da descarbonização e em que está como obrigatório entrar neste programa a Administração Pública Central, voluntariamente qualquer outras entidades da Administração Pública, incluindo autarquias têm aderido, porque é um programa que no fundo tem aqui um conjunto de tais metas, objetivos que foram aqui tão falados, existem aqui um conjunto de metas que estas entidades que têm que atingir até 2030. E depois existe... é um programa que pode ser mimetizado do ponto de vista setorial, ou seja, para o desporto, para as escolas. Precisamente, aliás, quer as escolas, todas as áreas do setor do governo, não é? E estão aqui incluídas, temos desde as escolas, desde a saúde, desde os vários setores, e daí que se consegue depois também com base nesta informação, porque todas estas entidades têm que fazer os seus planos, os planos de atividades, os planos de ação, para definir as suas metas e quais os investimentos necessários que é para fazer nestas matérias todas, de energia, água, materiais, e portanto acaba por aqui orientar essas entidades. E obviamente que isto é um exemplo para qualquer outro setor de atividades. Estamos aqui a falar, onde se inclui também o desporto, porque o desporto está também incluído aqui no EcoAP, incluindo o PDJ, por exemplo, mas todas as outras entidades relacionadas com o desporto. E portanto, sim, se calhar aqui se calhar pode ser um bom exemplo, ou pelo menos uma prática que pode ser replicada, obviamente, a outros setores, sem dúvida. E Dálio, pegando um bocadinho neste exemplo da existência do EcoAP, é também possível, ao nível local, quem olha para uma cooperativa tipo empresa municipal, como a Tempo Livre,
poder desenvolver um conjunto de boas práticas ou orientadoras para os próprios clubes no Conselho, não é? Certo, certo. Muito boa tarde, agradeço o convite do IPDJ e por estar cá, por partilhar a minha experiência é mais experiência do campo, ok? Eu não sou tanto teórico do... Não estava aqui na apresentação, mas também foste dirigente de um clube desportivo, ou ainda és também? Ainda sou vice-presidente do clube desportivo da minha freguesia em Guimarães de Nespreira, qual muito me orgulho, fui presidente, agora sou vice-presidente. Respondeu ao inquérito? Respondi ao inquérito, mas fiquei naquela parte de 75%, tenho muita coisa a dizer sobre isso, porque há coisas que podem fazer para mitigar os 75% e acho que se deve ir por aí. Podemos falar daqui por um bocadinho. Mas, indo à tua questão, sim, a Tempo Livre é uma régia cooperativa municipal, a sócia maioritária é o município, em que tem 2 pilares basilares. O primeiro é a gestão de edifícios ligados à prática desportiva, ligado ao desporto, e o segundo, fomentar a prática desportiva. Neste fomentar a prática desportiva, quando o Tempo Livre nasceu há 20 anos, era o fomentar a prática desportiva de uma maneira transversal e proporcionar a mais desfavorecidos, novas realidades, novas modalidades. O paradigma está alterado e o paradigma mudou. Neste momento, põe-se outras questões prevalecentes. A sustentabilidade, a parte da inclusão, são pilares basilares que vão orientar a prática desportiva no futuro, no presente e no futuro. Mas eu acho que isso já começou há uns tempos atrás. Nós aqui ainda não reparamos. Nós somos Portugal, nós estamos em Portugal e o nosso microclima ou microcosmos é a nossa cerveja. A nossa cerveja é pequeninho, mas esta realidade já acontece em muitos outros países. Muitos países europeus que estas temáticas da sustentabilidade estão intrínsecas, enraizadas culturalmente. Okay? É isto que nos falta um bocadinho e é isto que temos que desmistificar para o futuro. Para o futuro não, temos que desmistificar no presente para termos... Mas tanto quando sai a Tempo Livre desse ponto de vista, depois cria um conjunto de guias que possam ser implementados pelos clubes a nível municipal. Neste momento temos uma parceria com o Laboratório da Paisagem de Guimarães, fizemos um levantamento exaustivo das nossas instalações, temos um plano de gestão ambiental, de sustentabilidade ambiental que estamos neste momento a aplicá-lo e a medi-lo e a quantificá-lo, que é para quê? Para, resultando das boas práticas, quer da Tempo Livre enquanto cooperativa, quer de alguns clubes modelo que também estão a replicar este plano, para podermos cimentar e formar um modelo para todos os clubes. Muitas vezes não é Tempo Livre, ou não é Tempo Livre que é o calcanhar de Aquiles, por assim dizer, para fomentar estas políticas. Não. Nós temos que dar o exemplo destas duas políticas. Para quê? Para chegar depois ao meu clube, ao Nespreira, ok? Em que os meus sócios e os meus diretores são meus amigos e são gentes da terra, com pouca literacia, que fomentam o bairrismo, que têm muito presente a cultura desportiva pela vitória, ok? Porque isto existe. A cultura desportiva pela vitória e tudo o resto é supérfluo. Sustentabilidade não existe, ok? Eles dizem, é o eliminado do presidente, agora sou vice, ou do engenheiro que vem para aqui com estas coisas que nós nem queremos saber. Nós queremos é ter dinheiro para apostar, para comprar uma carrinha, para meter um sintético. E muitas vezes não é isto, ok? O paradigma não é este. E este paradigma é que é preciso mudar. E é este paradigma que os clubes mais pequenos, dos maiores para os mais pequenos, os maiores e as cooperativas têm que dar o exemplo para chegar aos mais pequenos. Para isto tudo mudar e para começarmos a fazer aquilo que já devíamos ter começado a fazer há 20 anos atrás. Mas depois, passando para a Luísa, depois confrontamos-nos com a realidade da legislação e das exigências e esbarramos quanto a alguns desses obstáculos. Estamos aqui a falar precisamente de sintéticos, por exemplo, uma dor de cabeça no futuro, mas mesmo do ponto de vista, há pouco estávamos a falar das instalações esportivas, do ponto de vista daquilo que é a própria legalização do licenciamento de utilização, e dos constrangimentos que se têm que ultrapassar para esse nível, de que forma é que os clubes e esta mentalidade, que às vezes precisamos de alterar, do ponto de vista do mindset cultural, pode ser apoiada? A responsabilidade dos licenciamentos é das autarquias, não é do IPDJ. Sim. O mindset
tem que mudar e rapidamente. E começa também nas autarquias, então. Mas eu penso que isto é um trabalho autárquico, mais do que tudo, de apoio às entidades, de forma que consigam instruir processos e legalizar as instalações. E pela proximidade que têm também. E pela responsabilidade, porque Sim. Este é um processo da responsabilidade das autarquias. Sim, e temos que iniciar rapidamente este movimento e perceber que isto é um problema. E começa a ser um problema a vários níveis. Logo pela utilização da instalação, depois porque outras entidades começam a pedir estas licenças, aquilo que chamamos licenças de utilização, que são alvarás de autorizações de utilização para atividades desportivas, como a ANPC, quando fazem as medidas de autoproteção, a própria APCVD, que vai começar a pedir os regulamentos de funcionamento, temos uma lei nova, e nos próprios financiamentos para a implementação de medidas de sustentabilidade energética. Portanto, isto é um trabalho que temos que encarar de frente e começar a avançar e a dar apoio, de alguma forma. Luísa, é uma informação que sente que de alguma parte dos clubes não existe consciência dessa... Não, eu acho que não existe bem. Não existe sequer a consciência, não é falta da questão de não ter acesso à informação ou dificuldade de alguns constrangimentos, é mesmo pelo facto de não existir essa... Os clubes vão tomando consciência à medida que vão deparando com esta dificuldade, quando alguém lhe solicita este documento por uma razão qualquer, ou por via de um apoio, ou por via de um regulamento, os clubes vão sendo confrontados. Mas ainda estamos a ir muito lentamente neste processo. Sendo que há diferenças, com certeza, não só em função do perfil dos clubes, A ou B, como há pouco falado no inquérito, mas também mediante também as autarquias que sejam mais dinâmicas ou menos dinâmicas. Sim, desse ponto de vista. Definitivamente. Tem muito a ver com a autarquia também. Há algumas autarquias muito dinâmicas neste ponto de vista. Agora, mantendo-nos aqui um bocadinho na componente material, mais tangível, agora do ponto de vista dos recursos e da questão energética, do transporte, do uso da água, da certificação, se quisermos, mas dos resíduos, pegando naquilo que é o trabalho, por exemplo, que a ADN faz no ponto de vista da energética, mas também da questão do EcoAP, quais são o conjunto de áreas que nós deveríamos ter logo em atenção na gestão de uma instalação desportiva ou na gestão de um clube na generalidade? Bem, em primeiro caso, cada caso é um caso. No entanto, nós temos aqui bons exemplos de atividades que podem ser feitos. Queria fazer só outra... Fiquei na dúvida se não ia mudar para o Estoril. Pois, eu disse à Luísa, eu a seguir vou-me inscrever no Estoril logo de seguida. Que é o mais próximo, só por isso. Se não, inscrevia em qualquer um deles, é só por questões de proximidade. Portanto, eu acho que, em primeiro lugar... Espero que não haja muitos esportistas aqui, não é? Em primeiro lugar, é preciso conhecer o que se consome. Portanto, começa-se por aí, ou seja, não se pode agir sem saber o que se está a consumir. E estamos a falar em todas as vertentes, energia, água, e quando estamos a falar de materiais, eu por norma não falo em resíduos, eu falo a montante, reduzir o consumo, reduzir as matérias-primas. E voltando aqui à área do EcoAP, nós vemos mesmo nessa perspectiva, na questão da desmaterialização, na questão da digitalização, na substituição, em vez de comprar equipamentos, em vez de comprar produtos, comprar serviços, por exemplo, falando a questão dos clubes, não sei se isso é aplicável, a lavagem dos equipamentos, se querem, em vez de terem máquinas de lavar que vão ser consumidoras, porque não esse serviço de lavagem? É dar um exemplo apenas que não sei se é aplicável. E o tipo de materiais também, não é? Obviamente a utilização dos materiais, a escolha dos materiais, a escolha de a compra dos materiais, a compra local. Estava a falar do lanche, e já agora, se quiser esclarecer sobre a questão dos copos... Eu não ouvi por acaso essa questão, sequer foi quando eu fui lá fora, lamento. Não sei qual foi a questão dos copos, peço desculpa. Não, mas isto lá está, também tem a ver um bocadinho com a literacia, não é? Ou seja, o uso mas dos o plástico de uso único, no fundo era isso mesmo. É a questão de evitar embalagens e materiais. Sim, seja os copos, seja as garrafas, seja qualquer outro tipo de produto, portanto, é isso que nós valorizamos. Até porque os copos de papel são um engano, não é? Porque
que eles, para não verterem líquido, têm que levar uma Plástico, película à volta claro. de plástico, e esse tipo de multimaterial não é reciclável. Não é Isso- reciclável, mas pode ser tratado, portanto, Pronto. mas é melhor evitar sem evitar. dúvida, portanto, mais vale usar realmente coisas que possam ser reutilizadas. É isso que nós queremos promover, que nós promovemos no área do EcoAP e, obviamente, queremos replicar, mas em primeiro, como eu estava a dizer, em primeiro lugar é saber quanto é que consumimos e onde e como, porque não vale a pena estarmos a definir medidas sem saber primeiro, qual é o impacto disso e saber quais são as melhores tecnologias e as melhores soluções para aquela situação. Portanto, é importante primeiro... Começa pelo inventário, por um levantamento. É isso mesmo, fazer um diagnóstico. É como ir ao médico. Nós não podemos, nós para saber se estamos bem, se não estamos bem, se temos que tomar um medicamento, mas fazer uma análise, exames, não é? Portanto, fazer um diagnóstico. No fundo, é fazer um diagnóstico ao clube. Fazer um diagnóstico ao clube, saber quanto é que está a consumir. Pode ser uma fotografia ou pode ser um vídeo, pode ser uma coisa mais estática ou uma coisa mais evolutiva, nomeadamente acompanhar os consumos ao longo de algum tempo e perceber qual é o comportamento, onde é que esses consumos estão a ter e avaliar quais são as áreas de atuação prioritárias, mais prioritárias ou menos prioritárias. Estamos a falar na questão da energia, a questão que já falámos aqui, nomeadamente a certificação. A ADEN, a entidade gestora, não faz certificados, a ADEN gera o sistema da certificação energética dos edifícios portanto, eu tive a curiosidade de ver alguns dados sobre a certificação energética no âmbito da parte desportiva e efetivamente existe muitos edifícios com a certificação energética, mas estive a ver, por exemplo, qual é o nível de classe energética da maior parte dessas instalações. Essencialmente C ou abaixo, classe C ou abaixo, 40 e tal % dos edifícios desportivos estão com classe C ou abaixo, mas se fizessem a implementação... Que existe margem de progressão. Portanto. Era isso que eu ia dizer, mas eu tenho essa análise também, ou seja, se implementassem as medidas que foram identificadas pelos respectivos peritos, no caso da eficiência energética, conseguiria-se passar para a classe B ou classe B-, que é as classes acima, que já inclui bastante poupança, e ficava na ordem dos 60% nessas duas classes. Portanto, há aqui um potencial de melhoria muito interessante. E são investimentos que não são muito elevados, de acordo com a informação da certificação energética, obviamente, cada caso depois é um caso, com períodos de retorno na ordem dos 6, 7 anos. Portanto, há aqui um potencial interessante. Obviamente, a eficiência hídrica também é, sem dúvida, claro, crucial. O uso da água e até passar a ter água reutilizável. Reutilizáveis, efetivamente, estejamos a falar não só das águas pluviais, das águas cinzentas, das próprias instalações, das próprias piscinas. Nós víamos, aliás, nós tivemos aqui uma ação acho que até de alguma sustentabilidade. Nós viemos de Lisboa partilhada num carro só, viemos todos também para diminuir a nossa pegada. Podemos calculá-la, mas pelo menos vai ser partilhada por nós todos, que é uma forma também de E uma mostrar, pergunta, sim, sim, para $1 milhão, que muitas vezes, se calhar, ainda ninguém levantou hoje. E a alimentação? A alimentação, e há bocado alguém falou então falou na questão do como é que foi que passava no leitão. Má escolha. Não, estou a dizer isso porque efetivamente há estudos, pronto, não tenho acompanhado muito efetivamente, mas estive ano passado num evento sobre o campus sustentável das universidades, em que estive lá nesse evento, e há muitos estudos relativamente à alimentação nas cantinas das universidades e qual é o impacto e quais são as emissões das refeições das cantinas das universidades. E então faziam essa análise relativamente aos pratos de peixe e aos pratos de carne e aos vegetarianos. Efetivamente, os de carne são aqueles que têm maior impacto nas emissões. Há muitos clubes, mesmo sendo pequenos clubes, e principalmente se nós multiplicarmos pela quantidade de jogos ao fim de semana em que se organizam os lanches das crianças e nós percebermos, se calhar, que produtos de maior proximidade... Produção local, sem dúvida. Produção local terão, com certeza, menor impacto. Além de promover a sustentabilidade da próprio local, não é? Mas que é capaz de também ser uma medida importante para depois implementar desse ponto de vista. Sem dúvida. Passando aqui para o Idálio, tendo em conta este conjunto de indicadores que agora te falou, a Tempo Livre, tendo em conta a gestão dos vários equipamentos que tem, faz essa monitorização? Faz. É uma preocupação do Tempo Livre, principalmente nos consumos energéticos, nós temos uma monitorização em tempo real de todos os consumos energéticos que nós temos. Esta monitorização real fez-nos despertar uma consciência, é que nós conseguimos efetivamente ter uma poupança monetária mais efetiva, reduzindo os nossos recursos. Isto é, com poucas coisas que vocês podem fazer todos no vosso dia-a-dia, até em casa, vocês têm uma poupança que algumas vezes é uma poupança fantástica.
Não é só o ganho para o planeta, não é só também para a ganho carteira. para o planeta e para a carteira. Esses dois fatores estão associados, são muitas vezes associados. Muitas vezes olhamos para o planeta e o bem que faz implementar as políticas de uma forma mais célere é o benefício económico que daí pode advir. Embora não seja o meu objetivo principal, mas isso é uma forma fácil de... Mas também não faz mal que o seja. Não faz mal que o seja. Se vocês olharem para a vossa fatura energética, vocês têm lá um ponto que é quanto é que pagam por quilowatt-hora. Ok? Vocês, provavelmente vocês, ou 80% das pessoas que estão cá, estão no mercado livre. Isto é, vocês podem mudar de comercializador todos os meses, se for preciso. Não tem implicações nenhumas. Não, é só um telefonema, ok? E eles tratam de toda a burocracia. Só nesta questão da gestão de operador energético, vocês conseguem poupanças de milhares de euros ao final do ano, ok? Na Tempo Livre é mais complicado, porque a Tempo Livre é uma rede cooperativa e faz contratos públicos, ok? Tem que ir ao mercado, consultar o mercado e fazer com que o mercado tenha um preço base apelativo para nós comprarmos energia. E uma lógica de um clube, por exemplo, ser mesmo a própria âncora, por exemplo, para uma comunidade de energia renovável. Sim, isso era outro ponto que ia falar. Deixa-me só acabar. Sim. A parte da energia é fundamental e conseguem facilmente verificar que a poupança efetiva começa a ser grande quando vocês começam, pura e simplesmente, por fazer um telefonema para outras operadoras ou pôr em internet 10 minutinhos, ver quanto é que está o preço. Poupam muito dinheiro. Segundo passo, aquelas lâmpadas de halogénio que existem nos pavilhões, nos campos, por aí fora, neste momento há soluções LEDs a preços mais baratos que as próprias lâmpadas de halogénio, com arrancadores, com condensadores e por aí fora. Ok? Nós, na Tempo Livre, tudo o que era lâmpadas de halogénio dos nossos pavilhões, nós alteramos para LED e foi uma poupança, diria, perto de 50% na faturação. Ok? Estamos a falar em consumos. Depois há taxas e taxinhas e por aí fora. Estamos a falar em consumos, que é o que me interessa a mim. Outra parte tem a ver com a água dos chuveiros. Ok? Nós temos um projeto, vou falar num projeto e depois vou falar numa vertente prática. Nós temos um projeto muito engraçado com o Laboratório da Paisagem e com o município de Guimarães, que é a água que nós não utilizamos na piscina. Isto é a água que nós... Pouparem? Não, é a água que nós desperdiçamos na piscina. Nós temos um projeto com o Laboratório da Paisagem em que o laboratório, o município e a Tempo Livre instalaram um coletor, um reservatório enorme e agora algumas ruas da cidade, porque o sistema ainda não é ideal e porque também não dá para tudo, já são lavadas com a água, são reutilizadas com a água da piscina que nós não aproveitamos. Em vez de mandar aquilo para o esgoto, para a sarjeta, não. São reaproveitadas. Na água, há uns equipamentos que se chamam-se redutores de caudal, que custam, eu vou-vos dizer números, que eu sou muito prático, custam 35 euros por chuveiro, ok? Não tem que fazer nenhuma alteração ao chuveiro, é um equipamento que se compra, tiram a campânula do chuveiro e introduzem aquele equipamento. É uma campânula na mesma. Tem uma 35 cêntimos. 35 euros por 35 chuveiro. euros. 35 euros por chuveiro, mas tem uma poupança efetiva por chuveiro de 53% no consumo, ok? Vocês reduzem 53% no consumo. Parece muito. Quando temos 10 chuveiros, são 35 euros, ok. Mas façam as contas, vejam quanto é que vocês pagam e vejam quanto é que podem poupar. Outra coisa, outro pormenor bastante particular, que tem a ver com a água das chuvas. Nós aqui em Portugal nós não aproveitamos, e os nossos edifícios de raiz não aproveitam a água das chuvas que caem sobre os nossos telhados e vão livremente para a rua. Tudo bem, é o círculo da água, mas nós podemos reaproveitá-las. Nós podemos ter um sistema de armazenamento dessas águas e essas águas serem utilizadas quer para rega, quer para os autocolismos, quer para milhentas funções. E também temos que aprender com os nórdicos, não é? Porque também têm sistemas há anos desse género. Claro que podem me dizer, mas tem um consumo associado que é um consumo energético das bombas. Mas também não chove tanto acima do Douro como chove abaixo. Sim. Por isso, ou melhor, não chove tanto abaixo do Douro como chove acima. E depois, indo às comunidades de energias renováveis, efetivamente, neste momento, estamos a atravessar uma fase que todos os clubes deviam aproveitar, todas as instituições deviam aproveitar. Existem as comunidades de energia renováveis. Isto é muito fácil de ser implementado, caso não sejam uma empresa, ou caso não... Porquê? Porque são empresas particulares que neste momento,
pelo simples facto de vocês disponibilizarem os vossos telhados, os vossos terrenos, eles instalam painéis fotovoltaicos. Os painéis não são vossos, ok? Mas vocês têm uma redução na tarifa brutal, mais de metade, ok? Vou-vos dar números. 0,12 euros por kWh, nós podemos reduzir a 0,086 kWh, ok? Mas os vossos vizinhos, sendo escolas, sendo habitações particulares, podem usufruir da mesma tarifa, ok? Mais uma vez digo, o equipamento não é vosso, o investimento não é vosso e vocês escolhem os frutos de ter uma fatura energética mais baixa. Acho que devemos todos aproveitar, está muito em voga, há milhentas empresas no mercado que neste momento estão a estudar milhentas soluções e no futuro muito breve isto será acoplado a sistemas de baterias para ainda armazenar a energia que não é dissipada na rede. A microgeração, já lá vou também à Gorete sobre isso, mas é efetivamente melhor do que se calhar os grandes parques, mas de qualquer das formas fazendo só uma ponte para a questão do financiamento, uma vez que o tempo também corre muito rápido, para a Luísa, tendo em conta esta dimensão da poupança, que de alguma forma traz estas soluções mais sustentáveis, podem de alguma forma também ser aproveitadas pelos clubes através de programa de financiamento. Sim. O IPDJ tem um programa de financiamento para a reabilitação de instalações desportivas dos clubes. Vamos na 7ª edição e esta edição deste ano foi inteiramente dedicada a estas matérias, à implementação de medidas de sustentabilidade energética. E tem sido concorrido? Tem sido sempre concorrido, sim. Talvez a gente possa pedir ao diretor regional para depois fazer uma encomenda ao Fundo Ambiental para quem sabe poder ter um reforço, já que se calhar as verbas esgotam-se rápido, não é? Muito bem. Além desta questão das oportunidades de financiamento que existem e da poupança destes recursos, há também uma dimensão, digamos, intangível e material que eu queria rapidamente, nestes últimos 5 minutos, ainda trazer para aqui, porque falámos do associativismo já, noutros painéis, do voluntariado, mas a componente da ligação à comunidade e do ponto de vista da gestão do tempo, digamos assim, das próprias pessoas, ao fim e ao cabo, porque tendo em conta que concentramos a maior parte da utilização das instalações ao fim do dia. Há, ao fim e ao cabo, uma orientação, ainda, como é óbvio, regulamentar não exista, mas de boas práticas para que se possa existir uma recomendação desta ligação maior à comunidade, proximidade, de gestão de tempo das instalações, de formação nesta matéria. Sei que não é muito esta área da sua parte, mas lançando aqui um repto, existe matéria neste campo? Não sei se percebi o que é que me quer perguntar. De alguma forma, tendo em conta a componente intangível de ligação às comunidades e da gestão do tempo das instalações ou da ocupação das instalações, se existem boas práticas e recomendações nesta matéria? Feitas pelo IPDJ? Sim. Não existem, mas provavelmente o que me está a perguntar tem a ver com a utilização plena das instalações desportivas. Sim, tendo em conta que a maior parte da mas já há práticas nesse sentido. Há muitos pavilhões que, quando são construídos e quando se estuda a localização, já estão a ser privilegiadas localizações junto de escolas, de forma a podermos ter utilizações plenas da escola durante o dia e as que é esta ligação com a comunidade. Exatamente, e ao fim e ao cabo a instalação não servir apenas... Mas isso não parte do IPDJ. Sim. Mas do ponto de vista... sim, está a ser feito. Já os projetos que aparecem para ser do IPDJ já têm muito esta componente de utilização plena. Não só um pavilhão para uso de um clube que tem a sua utilização maioritariamente no período noturno, mas um pavilhão que possa ser usado durante um dia por uma escola, por exemplo, e no período noturno por um clube, sim. Isto tendo em conta que nós quando, por exemplo,
Hoje em dia, um automóvel que possamos ter como nossa propriedade, 80% do tempo está parado, não é? E uma instalação desportiva, olharmos que se calhar 80% do tempo está desocupada e não aproveitada, tendo em conta que a construção tem uma pegada também de carbono enorme, era bom que rentabilizássemos ao máximo as instalações. Já temos muitos exemplos deste tipo. Muito bem. Agora, voltando um pouco ao início, tendo em conta esta componente de intangibilidade, a capacitação, a formação nesta matéria. A ADN também sei que tem um conjunto de ações, cursos, que até podem ser frequentados por dirigentes esportivos e técnicos. Correto. Não sendo dedicado cursos, precisamente, não sendo cursos dedicados a dirigentes, nem a treinadores, nem a área especificamente do desporto, sim, efetivamente, aliás, fui coordenadora da Academia ADN durante 1 ano e meio, portanto, a ADN tem uma academia que tem aqui como objetivo promover ações de capacitação na área e numa primeira instância na área da eficiência energética, muito orientada para a questão da certificação energética dos edifícios, mas agora com uma área de formação muito mais vasta, quer na eficiência hídrica, na mobilidade sustentável, portanto, muitas outras áreas. Portanto, existe aqui um conjunto de formações, de oferta formativa, e é muito importante essas formações. Complementarmente, e aqui falando um bocadinho muito na área do ECOP, nós também fazemos muito isso junto dos trabalhadores e trabalhadores da administração pública, aí já a título gratuito, porque faz parte das nossas competências fazer essas ações de capacitação, sensibilização e informação junto dos trabalhadores da administração pública e técnicos da administração pública, que tem sido fundamental, que é para nós percebermos até as dificuldades e o que se passa dentro de cada uma das entidades, para podermos nós próprios também prepararmos ferramentas para dar resposta. Acaba de ser um círculo, portanto, nós damos formação e eles dão-nos informação para nós complementarmos a nossa formação e podermos também aqui dar resposta às efetivas necessidades, porque é nessas ações que vamos percebendo outras realidades e podemos aqui trazer valor acrescentado, porque mais do que a teoria é a prática, é dar resposta às efetivas necessidades, portanto é fulcral, e sim, a ADN tem essa oferta formativa, à semelhança de muitas outras entidades, mas é uma oportunidade sem dúvida para melhorar aqui as competências neste domínio e até, quem sabe, aumentar aqui o número de candidaturas ao IPDJ, porque daquilo que percebi, acho que carece ainda um bocadinho reforçar as verbas, porque muitas vezes tem mais do que haver dinheiro, é saber apresentar candidaturas para obter esse financiamento. E de alguma forma ter ações que efetivamente possa ter reflexo nos resultados na tal fotografia. Precisamente. E já agora, terminando aqui com o Idálio, num minuto, estas ações e a forma como monitorizamos a partir de um conjunto de indicadores é fundamental, ou seja, perceber em cada euro investido o que é que isso significa em termos de redução. Sim, isso é o fundamental para nós termos, nós decisores, termos uma métrica e poder adaptar no futuro alguma coisa que não esteja correta, ok? Isso é o ideal. Quando se implementa alguma coisa tem que se implementar, mas saber como é que se mede, ok? Porque se implementar por implementar não vale a pena. Claro. É um requisito legal. Temos que medir, temos que saber que é para aprimorar o sistema. Tem que não ser aquele género de investimentos em painéis ou em LEDs e depois não sabemos quanto é que isso significou. Muito bem. Bem, agradeço aos três, obrigado por este maravilhoso painel. Espero que tenha sido esclarecedor. Uma salva de palmas aos nossos oradores. E obviamente termino agradecendo mais uma vez o convite ao IPDJ. Obrigado e parabéns por este excelente simpósio. Não sem antes dizer que, apesar de muitas vezes estarmos aqui dedicados às questões materiais, no final do dia o que conta é a felicidade das pessoas, não é? Muito obrigada ao painel. E antes de terminarmos, gostaríamos de agradecer estes momentos de partilha. Acreditamos que cada apresentação e discussão realizada hoje representou um importante contributo para o desenvolvimento e aprofundamento dos temas em debate. Um agradecimento especial aos moderadores e oradores dos diferentes painéis, à Câmara Municipal de Viana do Castelo por ter acolhido o evento nesta linda cidade, a cidade do meu coração, e a todos os que nos acompanharam presencialmente e online neste simpósio.
Muito obrigada, bom fim de semana e não se esqueça, junte-se ao Clube Top.